Hoje é 24 de fevereiro de 2020, uma segunda-feira de carnaval, são 10 horas e 50 minutos. O escriba conseguiu sair de casa em Higienópolis e chegar ao escritório para fazer a sua crônica quase diária. Absurdo. Absurdo é fazê-la na segunda-feira de carnaval e com uma camisa azul e uma gravata azulada também na segunda-feira de carnaval. É que são 3 ou 4 dias famosíssimos no Brasil e o escriba quis comemorá-los. Vestindo azul no carnaval. E vinha vindo com dezenas e dezenas de banheiros químicos postos nas esquinas, quiçá, ou sendo retirados ou sendo lavados, depois da noite feérica deste domingo que já se acabou. Eu escrevo nessa relação de causalidade quase infinita que é trazida pelas sinapses, ultrapassando os bilhões de neurônios que nós temos nos cérebros. Vinha vindo o escriba nessa efervescência, vendo esses banheiros químicos e, paradoxalmente, esse escrevente de direito penal se lembrou, se recordou de uma obra famosa que virou o filme Shogun. Shogun é a história de alguém que se perde no Japão, a época em que o Japão era completamente repleto daquelas figuras heróicas dos samurais. Shogun. O escriba passando pelos banheiros químicos, centenas deles ou dezenas deles, e nessa relação de causalidade trazida pelas sinapses cerebrais, este escrevinhador se recordou de Shogun, porque há uma cena em Shogun em que aqueles japoneses heréticos vestidos com aqueles mantos largos, indo até o solo, e aquelas sandálias de bambu trançado, vêm em grupo na estrada que não é pavimentada, um atalho quiçá, lá no velho país japonês, um grupo de nipônicos, e um deles precisou satisfazer as necessidades básicas que o ser humano tem e precisa, porque ele tem que ingerir proteínas, alimentos para poder sobreviver e depois precisa expulsá-las de uma forma ou de outra. Um dos nipônicos tem no livro, não no filme, necessidade de parar um pouco para refletir enquanto satisfaz aquelas necessidades primaciais que nós temos. Então, aquele grupo, com muita prudência, com muito recato, para a beira do caminho, continua a sua conversação meditabunda, e aquele retardatário se achega ao solo e também com muito pundonor tem o desenrolar de seu arranjo
intestinal. Veja-se que coisa ou que episódio curioso se passa na cabeça deste ser humano já antigo, que não é privilegiado apenas se habituou a examinar como transitam os pensamentos no seu cérebro, centenas de banheiros químicos na Avenida Angélica ou Rua Assemelhada, ou sendo retirados, ou sendo limpos, depois da noite feérica do domingo para a segunda-feira. Vem o filme, vem o livro Shogun, vem os japoneses meditabundos sentados ou esperando que o retardatário se comunique melhor com o ultrapassamento daquele passeio matutino e, de repente, o escriba volta novamente ao mundo moderno sem perder a ligação entre os banheiros públicos postos nas nossas ruas, Shogun e o carnaval. Perceba-se então que, para comentar o assunto, este velho escriba colocou uma roupa cerimonial a fim de refletir bastante sobre esse episódio ultrapassando aqueles momentos sinápticos da espécie humana. Este antigo escrevinhador leu no jornal O Estado de São Paulo de ontem, domingo, leu no jornal O Estado de São Paulo, na página correspondente a agronegócios, se o cérebro deste escriturário do direito penal não está a traí-lo, creio que foi na página de agronegócios, e viu uma notícia quase de página inteira sobre um empresário brasileiro que consegue descarregar metade dos dinheiros antes usados no consumo de eletricidade de sua empresa, consegue descarregá-los nos dejetos dos suínos, dos chamados porcos, dos quais ele tem uma criação bem grande. Em suma, ainda com a utilização dessa transmigração das sinapses no velho cérebro deste criminalista, em suma, o empresário utiliza os excrementos dos suínos, dos porcos, para liofilizá-los de uma forma ou de outra, e naquela síntese ele produz o gás, o biogás, que é, por sua vez, retransformado em energia que vai reduzir em metade o consumo econômico-financeiro da alimentação, da positivação do consumo na sua fazenda. O empresário aparece orgulhoso e com muita razão, porque os leitões, dezenas de leitões, postos a fibrilar, no sentido que eles nem conhecem o consumo de alimentação dejetada que há de produzir metade
metade da possibilidade econômica para a satisfação das necessidades elétricas da fazenda. Isso é muito importante e tem uma relação feérica com o carnaval. Este escriba ontem não era exatamente uma conversa boa para o almoço, mas o escriba discutia com seu neto, que é um excelente violonista clássico e um intelectual também diferenciado, e conversava com Dione, sua mulher, sobre se o carnaval é bom ou não para o nosso país. E isso se entronizava e se entroniza ainda na cabeça deste velho corsário do direito penal brasileiro. Se entronizava e se entroniza ainda naquilo que chamamos de dialética, e que era muito apreciada pelos antigos gregos do Areópago, lá atrás, na nossa antiguidade, nesse mundo de Deus. E se começou a debater dialeticamente se o carnaval era bom ou se era ruim para o Brasil. Este muito antigo criminalista dizia que era ruim porque o povo se cansava, se desorientava nas ruas e voltava a casa na quarta-feira de cinzas, uns religiosos católicos tomando a cruz de Cristo para positivá-los no sentido de obtenção de um lugar no céu, são as cinzas da quarta-feira. Outros zangados, aborrecidos pela desconstituição da pouca liberdade ética no sentido de defraudação dos costumes naqueles 3, 4 dias que se passam nas ruas todas do nosso país. E o escriba dizia que era ruim. O seu neto é intelectual dizia não, porque o carnaval produz um consumo melhor de alimentos, o carnaval estimula a degustação de vinhos, abre a porta dos bares e restaurantes, permite a aquisição de roupagens mais bonitas e dá, sobretudo, o defraudamento da alegria e da satisfação, que são 2 componentes biopsíquicos indispensáveis à manutenção boa da vida humana. O escriba teve então esse reflexo dessa discussão que não teve fim, uma discussão que ficou na metade do caminho, porque se chegou à conclusão meritória de que não há bondade absoluta e também não há maldade plena. Aquilo que é mal pode produzir um bem, e aquilo que é bom, se excessivo, pode resultar em cometimento de maldades incontáveis. E hoje de manhã, ao tentar chegar a esse escritório, que ainda não dá trabalho, mas daqui a pouco vai começar a complicar, a ponto de este velho caudilho, ainda com um olho em recuperação, ter dificuldade muito grande até conseguir chegar à residência, que é o outro lado de São Paulo. O escriba vinha refletindo sobre isso tudo e vendo aqueles banheiros. Dezenas de banheiros químicos colocados à beira
dos passeios públicos e postos à disposição do povo dezenas de centenas de cidadãos e cidadãs vindos realmente com disposição a difundir alegria e satisfação, mas submetidos por força até mesmo de um milagre de criação a esses níveis de comprometimento biopsíquico que condicionam a entrada de alimentos, a conformação em proteínas, em vitaminas, etc., e depois a expulsão no sentido de que há também nisto um vai e vem prioritário na manutenção da vida humana e, quiçá, da quase plenitude dos bichos que existem na nossa humanidade, particularidade que este velho caudilho do direito penal ainda não se pôs a examinar. Mas, voltando aos miúdos correspondentes aos banheiros químicos, dezenas e dezenas e dezenas, e veio à mente deste velho escriturário do direito penal a trilogia de Yuval Noah Harari, que este escriba teima em ler e reler, e marcada com este cartão que tem as três figuras que o escriba desenhou e pintou há muito tempo, veio à cabeça do escriba uma página marcada aqui no Yuval Noah Harari, em que ele fala de Einstein. E diz ele, a página 453, apenas 40 anos se passaram do momento em que Einstein determinou que qualquer tipo de massa pode ser convertido em energia. E repete ou repica o autor, é isso o que E maiúsculo igual a M minúsculo C minúsculo D superiormente posto significa, até o momento em que as bombas atômicas destruíram Hiroshima e Nagasaki e usinas de energia nuclear floresceram em todo o mundo. O que Einstein afirmava, qualquer tipo de massa pode ser convertido em energia. Isto é um raciocínio que bem condimentado e bem posto dentro das amarras daqueles compartimentos feitos nos computadores para a defesa de teses. Isto é uma característica muito curiosa, porque Einstein afirmava que qualquer tipo de massa pode ser convertido em energia. A premissa maior, a premissa menor, os dejetos, humanos ou não, podem ser convertidos em energia, sim. E maiúsculo igual M minúsculo C minúsculo D superiormente. É a dissertação posta por Einstein, que cuidou disso. Então, esse tipo de manipulação permite que qualquer tipo de massa seja convertido em energia. Daí vem a relação de causalidade entre o começo dessa crônica, que o escriba pôs aparentemente desarticulado, vem a relação entre o começo dessa crônica e
o carnaval que está em curso, porque aquelas centenas de banheiros químicos podem ter os seus condimentos aproveitados pelo poder público na captação dos dejetos deixados pela noite e conversão em energia elétrica, no sentido de aprimoramento, inclusive, das luzes das nossas casas com menor gasto econômico-financeiro. Veja-se, então, o resultado na cabeça deste velho escrevente de direito penal da disputa intelectualizada posta ontem na família culta que este escrivinhador possui com muito orgulho. O carnaval é muito bom para o Brasil, porque além da alegria e felicidade, e se mede o ser humano pelo padrão de felicidade que ele consegue manter enquanto vivo, isso está inclusive nas constituições, na Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, na nossa também deve estar. O homem merece ser feliz. E dentro dessa perspectiva de felicidade, a boa condução da capacidade de sobrevivência equilibrada dentro do nosso período de vida é importante a obtenção da felicidade. E dentro desse padrão, isso pode ser, inclusive, um dos teoremas de uma defesa de tese muito conspícua numa das nossas universidades pululando por aí. Dentro desse padrão, o bom aproveitamento do resultado obtido nos banheiros públicos das nossas metrópoles, o bom aproveitamento é importante à obtenção consequencial da nossa felicidade, da nossa alegria. Ligando-se isso, evidentemente, àquilo que o escriba leu ontem no jornal Estadão, na seção do agronegócio, em que se põe muito bem exposto o êxito, o sucesso daquele empresário no aproveitamento dos dejetos dos suínos para a manutenção da usina e da empresa que ele possui, com redução do custo da eletricidade usada nas máquinas. Em outros termos, ele, empresário, está a usar os dejetos dos suínos para o faturamento a maior da empresa, consequente tal faturamento, a economia no consumo, no preço da eletricidade posta a vigir nos seus armazéns e nos seus insumos empresariais. Veja-se, portanto, que aqueles familiares deste antigo escrevente de direito penal que pretenderam, disputaram e com muita competência defender os seus pontos de vista, aqueles que defenderam esta questão correspondente ao aprumo do carnaval no sucesso ou na melhoria
da vida no nosso país tinham muita razão. Mas é preciso, é importante, é imprescindível que os nossos políticos, os nossos representantes do poder público tenham a atenção despertada para o aproveitamento pleno dos dejetos deixados pelos banheiros públicos após o triunvirato do nosso carnaval, constituindo isso um produto muito importante que se costuma denominar de biogás, que pode ser obtido, inclusive, nos lixões que São Paulo tem, naqueles heróicos, e são heróis, aqueles heróicos carroceiros que explodem a musculação carregando os restos do lixo da nossa metrópole para um lugar qualquer à cata de alguns tostões para poderem reatar, muito mal, aliás, o contato com o fluxo da nossa vida humana. Já se vê, portanto, que o raciocínio do hoje quase um poeta do direito penal aos 84 anos tem procedência. E vale a pena, inclusive, colocar a gravata e uma camisa de mangas compridas para disputar o tema, pondo-se à disposição até mesmo para uma mesa redonda a ser desfrutada num dos nossos canais de televisão muito potentes, aliás, e a cata de um assunto razoavelmente original. O que fazer? O que se faz? A que se dispõem as empresas vencedoras dessas ou licitações, ou concorrências de preço, ou cartas convite, ou sejam lá quais forem as medidas tendentes a entender qual seria a empresa vencedora no consumo, na catalogação e na disposição dos dejetos concernentes aos nossos centenas de banheiros públicos postos à disposição do nosso povo. Já se vê que há, sim, uma relação muito importante de premissa maior, menor e de conclusão. E fica este escriba poeticamente ao término desta crônica esquisita na segunda-feira gorda de carnaval, fica este velho poeta do direito penal pensando no que precisou estudar a respeito dos nossos animais suínos, dos nossos leitões, e pôde captar, inclusive, que os leitões são mais inteligentes até que os cães. Têm afetos, respondem a chamados, manifestam carinho por aqueles que deles cuidam bem, e não se sabe, mas isso deve ser já uma perlustração no âmbito da expectativa mais espiritual do que propriamente inteligente. Não se sabe se os leitões sabem.
Se tem a consequência da sua alimentação aproveitada também tão inteligentemente pela raça humana. Num problema que tem derivação até mesmo para os astronautas, que precisam resolver esse acidente de percurso quando se lançam no espaço tentando descobrir se há vida fora da Terra. E para finalizar esta crônica, agora com muita seriedade, este escriba deve afirmar que ficou muito emocionado com esta fotografia posta no Estádio de São Paulo desta segunda-feira, à margem dos foliões, abaixo da primeira página, um oficial da Força Aérea Brasileira chorando ao lado de uma criancinha e da mãe, muito simpática, aliás, porque as 58 pessoas mantidas em quarentena em Anápolis foram liberadas após confirmação de que estão livres do coronavírus. Não se há de publicar a foto do menininho ao lado, porque, inclusive, tem proteção na legislação atinente à espécie, mas do homem chorando, sim. Ele tem os olhos marejados e saiu na foto com uma expressão de tristeza alegre. Curioso isto, de tristeza alegre ou de uma alegria triste, com o impacto da identificação Força Aérea Brasileira. O ser humano chora assim. E aqui, esse velho marinheiro dos ares, um aviador que sabe, aqui ele participou da alegria da família em se ver liberada da quarentena em Anápolis. O nosso aviador provavelmente é um pai também, ou é um tio atento, ou é uma criatura perseverante em fazer com que o nosso país se desenvolva com tranquilidade adequada a que nós possamos ultrapassar muitos carnavais em paz. E depois disso, esse escriba vai tentar voltar a casa. Ficou terrivelmente irritado em ter coartado a sua liberdade de locomoção. Esse escrivinhador é um libertário, mas vai tentar voltar, guiando com esse olho ainda doente e abraçando-se quando puder as dezenas e dezenas de foliões e folionas que hão de passar pelas ruas, esquecendo as suas tristezas e fazendo mesuras ao nosso outro Deus,
o Rei Momo. E com isto vamos descansar. O Escriba pôs aqui atrás um quadro que ele pintou há tempos em homenagem a Luiz Fernando Veríssimo. É um personagem de Luiz Fernando Veríssimo, a Cremilda. A Cremilda fica ali atrás até a quarta-feira de cinzas, que é o dia em que nós podemos começar a trabalhar pelo bem nosso e do nosso Brasil. E lá na Vevá.